Olá a todos e a todas, aqui é o professor Fabrício e vamos dar início à nossa videoaula. Bem, vamos às valências físicas para o taekwondo. Vou ler aqui e a gente vai esclarecendo como sempre, não é? As qualidades físicas motoras podem ser treinadas e aprimoradas indiferentemente de qual seja o objetivo. Gente, vejam bem, nem todo mundo que entra para o taekwondo quer ser atleta. Nós vimos no vídeo anterior que um dos objetivos que as pessoas por vezes procuram as aulas de artes marciais, de lutas, de modo geral, um dos objetivos é o emagrecimento. Não adianta, hoje em dia não adianta brigar, não adianta querer discutir, as pessoas procuram isso. É lógico que nós, como profissionais de educação física, vamos atender também a outras condições, não é a pessoa só emagrecer, né? A pessoa vai ter um ganho de qualidade de vida, né, na condição física muito maior do que só emagrecer. Não é? Vai melhorar a aptidão, vai melhorar o tônus muscular, vai melhorar a disposição, ou seja, todos os benefícios que os exercícios podem trazer. Mas isso eu quero dizer que assim, nem todo mundo quer ser atleta, nem todo mundo será atleta. Por isso os objetivos precisam ser indicados, norteados pelo que a pessoa, o desejo da pessoa, não é? Lógico que você pode, como já vimos anteriormente, detectar que a pessoa tem um potencial para ser atleta, seja somatotipologicamente, ela tem uma condição genética muito boa, enfim, você vai notando isso conforme vai passando, mas acima de qualquer coisa, todas as valências físicas são treináveis. Elas podem durar mais ou menos tempo conforme a indicação do que a pessoa for fazer, né? Como já vimos, às vezes as pessoas procuram uma arte marcial para aprender a se defender, e eu procuro dizer sempre assim: não adianta a pessoa saber aplicar 1000 golpes para se defender se ela não tiver um preparo físico adequado para suportar a carga física e emocional que acontece numa ação de agressão real. Então não adianta a pessoa saber aplicar 1000 golpes ali enquanto está treinando com um companheiro, com um parceiro de treino, que é claro que vai ser bem mais leve a tensão do que uma situação real. Se ela não tiver um preparo físico adequado, não vai adiantar saber esses 1000 movimentos, tá? Porém, acima de qualquer coisa, as capacidades, valências, qualidades motoras, como queiram chamar, elas são treináveis, indiferente do objetivo. O treinamento ajuda a desenvolver as capacidades físicas, não se pode esquecer do ambiente nem da influência genética. Então, lembrando que o treinamento, qualquer treinamento, ele é diretamente influenciado pela genética da pessoa. Então, é aquilo que a gente fala da musculação, por exemplo. Não adianta a pessoa insistir, ela tem um platô genético, ela vai chegar num determinado ponto em que ela não vai passar daquilo. Não adianta. Então, a genética, o tipo de treinamento, ou seja, o planejamento, aquilo que é direcionado, e o ambiente em que se treina, não é? O ambiente que se proporciona isso. Então, o ambiente, né, esclarecendo, não adianta a pessoa treinar futebol de campo numa quadra de futsal e vai treinar, ela é lateral, não vai ter a mesma realidade da condição, não vai ser específico, né? Ok? As principais valências físicas do taekwondo são a força, a resistência, a velocidade, flexibilidade, equilíbrio e coordenação, né? Dou a ênfase à flexibilidade, até por, como já falamos anteriormente, pelas próprias mudanças de regras de uns anos para cá. Ok? Então, segundo o mestre Yo Jun Kim, não é, em 2006, primeiro ele define o que é a força, só recapitulando, vocês já sabem disso, devem estar careca de saber, mas enfim, capacidade de vencer uma determinada resistência através de uma contração muscular. No taekwondo, o treinamento de força é dividido em 3 formas: a força de arranque, que ele chama de Sunbol-ryok, velocidade para iniciar o movimento, ou seja, é aquele momento, aquela ação em que o atleta tensiona a musculatura, principalmente, lógico, de membros inferiores, e dá início ao processo, essa primeira fase em que a perna
vai começar a elevar o joelho, porque na verdade tudo, o joelho, já vimos na biomecânica, o joelho é o que direciona o chute, é lógico que a mudança de quadril também vai contribuir com isso, ou seja, a rotação de quadril, mas a hora que ele inicia isso, então essa força para sair, tirar a perna do solo para chutar, ela é extremamente importante para encadear os outros momentos, que seria a força de impacto, o taryok, ou seja, que é o momento em que a perna vai atingir o alvo, e aí ele coloca aqui com kirap, acabei não colocando aqui, perdão, kirap é o grito, então esse grito já foi comprovado, que é o kiai, né? Já foi comprovado cientificamente que o grito, ele potencializa, ele aumenta esta força, nesse caso aqui, nessa força de impacto, para que se atinja o alvo com mais eficiência e causando mais, enfim, pontuando mais ou até levando o adversário a nocaute. Ok? E claro, a força de resistência, de Goryok, que é a manutenção dessa capacidade muscular do atleta de manter essa mesma condição de um arranque forte, potente. Então a gente pode dizer aí que a força de arranque podemos também traduzir como força de potência, ou seja, força vezes velocidade, em que a ideia da resistência é justamente ele manter esse arranque prolongado durante toda a luta. Porque vai chegar um momento, pelo próprio gasto energético que vimos anteriormente, que vai chegar um momento que a perna não vai sair com tanta velocidade. Ele já não tem mais essa condição. Mas a ideia é que, ao se trabalhar isso, né, a prescrição e o treinamento que o preparador físico vai direcionar esse atleta, ou seja, individualizar e especificar, ou seja, próximo da modalidade, vai fazer com que ele aumente essa resistência a fim de manter essas condições, principalmente a força de arranque, no momento que a perna sai para chutar até ela encontrar o adversário, ou seja, até o impacto, ela seja se mantida durante todo o combate, tá? Ok? Ali é uma definição de resistência lá. Segundo Menchikov e Volkov, Apud-Kim, ou seja, esses autores citados pelo mestre Kim, o taekwondo consome muita energia em pouco tempo, sob alta tensão física e psicológica. Ao longo de um dia de competição, a resistência é indispensável. Então, o trabalho de resistência aeróbica, resistência muscular, né, que ali ele coloca como uma força de resistência, é extremamente importante se trabalhar esta condição para que o atleta possa se manter o mais preparado para o prolongamento dos combates, que vai levar um dia inteiro, né? Qualquer competição, por mais simples que seja, um torneio regional, até um campeonato olímpico, mundial, a pessoa vai passar o dia inteiro num ginásio. Então ele vai passar o dia inteiro vivendo aquele momento do taekwondo. Ele vai assistir lutas, ele vai ver os adversários, ele vai ter que lutar, ele vai ter que absorver golpes, vai ter que dar golpes, ele vai ter que se mostrar preparado para as situações, ou seja, ele vai perder alguma luta, ele vai ganhar outras, ele não pode se empolgar com as vitórias, mas não pode se deprimir com as derrotas, enfim. E tudo isso vai gerando uma condição em que ele tem que estar preparado psicológica e, com certeza, fisicamente para aguentar isso ao longo de toda essa competição. Portanto, que ele insiste, né, nesse trabalho de resistência para que possa se manter o mesmo esforço durante toda a competição. E claro que isso não vai ser, a primeira luta jamais vai ser igual à última, mas que ela possa ser próxima a isso devido a uma boa preparação periodizada pelo preparador. Velocidade e agilidade. Colocou-se essas duas valências físicas juntas porque, como diz o mestre Kim, são capacidades determinantes e que diferenciam atletas durante as lutas. Como nós já vimos anteriormente, a velocidade das ações do taekwondo é extremamente alta, por isso um gasto energético muito alto. O taekwondo é conhecido por chutes muito rápidos, e não é só chute rápido que só encosta, são chutes que eles têm um impacto muito, por isso potente, eles com muita força e velocidade. E a agilidade, porque como o contra-ataque é uma das armas do taekwondo, é um dos fundamentos, mudar de direção quando você está recebendo o ataque, mudar de direção, seja esquivando, fazendo
um step ofensivo ou até mesmo defensivo e já contra-atacando, ou seja, mudando de direção rapidamente, além do gasto energético, acabam sendo duas características das mais importantes para a boa efetividade, para o sucesso de um atleta numa competição de taekwondo. Kirugi é a luta, né? Já vimos lá na fundamentação. Kirugi é a luta. Os movimentos do taekwondo, chutes, socos, steps, esquivas, devem ser realizados com a maior velocidade possível. Então, como eu disse, quando vocês estão assistindo uma luta de competição, quando há aquele momento da preparação do golpe, da tensão da musculatura para se iniciar a movimentação para um golpe, seja fazendo, por exemplo, um step avanço para encurtar a distância, e aí já o arranque para um chute, eles são altamente velozes. Podem perceber isso numas lutas. É claro que conforme a categoria de peso vai aumentando, quanto mais pesado, não são tão rápidos assim se você olhar alguém nas categorias, as primeiras categorias, que são extremamente rápidos. Mas ainda assim, os mais pesados também são rápidos nos momentos das ações. Bem como para os contragolpes, como nós já vimos, como eu já mencionei anteriormente. Flexibilidade. Capacidade de realizar movimentos articulares na maior amplitude possível. Então esse é um ponto que hoje em dia se torna-se chave no taekwondo, como eu já falei anteriormente e acho interessante repetir. Houve um tempo em que todos os chutes, não importava se fosse na região do tronco ou na região da cabeça, valia apenas um ponto. Então o que acontecia? Os atletas passaram a não treinar mais golpes na cabeça, porque os golpes na cabeça deixam o atleta, expõem o atleta a uma condição de instabilidade maior, porque ele vai ter que ampliar, logicamente, essa condição do espacato, ou seja, ele vai tentar alcançar a cabeça, aí conforme a estatura do outro ele vai ter que fazer um esforço muito maior, o que muitas vezes, num erro biomecânico, na verdade, ele acabava a ficar até na meia ponta para chutar. Então quando eu vejo as pessoas chutando, e principalmente iniciante, e hoje em dia está na moda aí, essa condição de vídeo, olha, eu vejo uns artistas aí chutando e ficando, por mais alto que pareça o chuta, quando eu olho no pé de base está na meia ponta. Em relação à mecânica do taekwondo, isso está realmente errado, porque se você ficar na meia ponta, você reduz a tua área de estabilidade. Então você cria uma condição instável para que qualquer toque que você receba, você vai acabar desequilibrando e caindo. Se você não cair, você vai ficar exposto a um contra-ataque. Então, não retomando, mas é importante, sempre os golpes no taekwondo, o pé de base deve ficar inteiro no chão. Por isso que existem as angulações dos pés no chão. Ele deve ter a sua angulação conforme o tipo de chute. Você tem um chute frontal, um up-chagi, que você vai pôr ali, em média, o pé num ângulo ali de 45, 60 graus. Você vai ter um up-chagi que você pode colocar 160 até 180 graus o pé em relação ao pé que chuta. E assim vai. Tá certo? Mas em relação à flexibilidade, chegou um momento, vejam bem, chegou um dado momento em que basicamente, gente, treinava-se apenas 2 chutes. Você veja, o taekwondo chegou num momento em que, por isso que eu digo, às vezes a esportivização de uma modalidade, principalmente das artes marciais, acaba gerando e criando uma condição muito ruim para a modalidade, porque como valia, tanto faz chutar a cabeça como chutar o tronco, valia um ponto, que reduziu-se até os golpes, ou seja, o repertório de golpes, de gestos técnicos de um atleta acabava ficando reduzido, e foi reduzido ao bandal chagi, que seria um chute semicircular, a gente já viu, um chute semicircular, mas ele é mais reto do que circular, por isso que antigamente ele era up dolly chagi, não é? E o do bolo chagi, que é um chute que seria esse bandal duplo dado no ar, então se bate 1-2, 1-2, 1-2. Então era só isso que se fazia, era basicamente isso. Aí lógico, e tu chagi para contra-ataque, que é o chute para trás, né? Aquele, vamos assim, entre aspas, aquele coice para trás. Era só isso que fazia, ninguém fazia mais nada. Treinar taekwondo chegou a ficar maçante, chegou a ficar, vou dizer a palavra, chegou a ficar chato, não é? E eu, assim, um praticante já de longa data, nossa, como aquilo estava ficando maçante, não é? Mas daí mudou-se as regras, aí, opa, peraí, aí a flexibilidade voltou a ter, porque antes disso, o taekwondo era conhecido pelos chutes altos e eficientes, daí voltou-se a esses, no meio termo, aí voltou-se a esses chutes, só chutes no tronco. Aí quando mudou a regra, opa, voltamos aos chutes
altos e eficientes. Então, um trabalho de flexionamento, ou seja, de exercício para aumentar a amplitude articular, aí vamos ver alguns métodos aí na sequência, se fez extremamente importante. Então, a flexibilidade hoje junto com velocidade, agilidade, lógico, todas é uma somatória, né? Um atleta é uma somatória de aprimoramentos de valências físicas, mas a flexibilidade hoje é um fator diferenciado, que vai mudar a história de uma luta. Haja vista que na Olimpíada puxa vida, mas eu acho que de Londres, 2012, um atleta da Costa do Marfim estava enfrentando justamente o atual campeão olímpico e mundial, que era inglês. E faltando 1 segundo para acabar a luta, ele conseguiu acertar um chute no capacete e virou toda a história daquela categoria. Ou seja, enquanto o atleta da Inglaterra estava tentando se conservar para segurar, para não se expor, porque a luta estava acabando, ele se descuidou e numa sequência de golpe ele acabou caindo na finta do atleta da Costa do Marfim e levou um chute na cabeça e mudou toda a história da luta. Então, se faz extremamente importante trabalhar hoje em dia a flexibilidade no atleta de taekwondo. Então, você, enquanto profissional de educação física, enquanto preparador físico de um atleta de taekwondo, se faz necessário planejar sessões em que o flexionamento seja uma valência física realmente importante para que o atleta perceba o quanto ele pode utilizar e usufruir desta valência física para melhorar as ações e ter mais sucesso durante a luta. Coordenação motora, capacidade física, que permite realizar uma sequência de exercícios de forma coordenada. Vejam bem, gente, se a gente pegar as capacidades físicas, sabe-se que as capacidades físicas ligadas à saúde, ou seja, a tua condição do dia a dia, são força, resistência e flexibilidade. Força para você carregar alguma coisa, resistência para você suportar, carregar essa coisa por um tempo, e flexibilidade para você poder se estender para fazer as mínimas atividades do dia a dia. Porém, quando se fala de performance, a coordenação motora é uma das mais, também considerado um dos diferenciais entre pessoas comuns e atletas. Por quê? Porque a coordenação no taekwondo, como as ações são muito rápidas, a velocidade nas ações é muito rápida. Então muitas vezes o atleta tem que estender o braço fazendo uma defesa baixa, já fazer um step, se posicionar para contra-atacar com uma sequência de 2, 3 chutes. Então exige muita da coordenação, essa capacidade de fazer com que a memória muscular atue de uma maneira rápida, intensa, para que ele possa não ser alvo do ataque, já se defende, já se posicione para contra-atacar e contra-ataque. Não é? O mestre Kim coloca que essa valência física, que a coordenação, precisa ser administrada e organizada, pois está ligada às pressões do tempo de luta. Então, muitas vezes o decorrer do tempo da luta, e principalmente conforme a tua condição, ganhando ou perdendo a luta, essa pressão que o relógio está colocando ali para vocês no placar, pode interferir na coordenação. Você pode errar movimentos que você faria num treinamento sem pressão com muito mais facilidade. Haja vista que eu citei o atleta da Inglaterra que se deixou levar por estar ganhando e se descuidou. Então, na hora que ele recebeu o ataque, que finalizou a categoria olímpica naquele momento, se ele tivesse mais concentrado, que o treinamento tivesse sido mais responsável com aquela condição, que era uma final olímpica, quem sabe ele tivesse podido se defender, fazendo uma defesa alta ou esquivando, enfim. A velocidade e a precisão dos golpes. A gente recorre aqui um pouquinho à fisiologia. Então, não é só soltar o golpe para que ele atinja qualquer parte, não. Tem que saber aonde você vai atingir. Vimos isso lá atrás também. Então, aonde você vai atingir é importante, ou seja, a precisão. Então, quer dizer, se você gasta energia soltando golpes à toa, vai faltar energia para o final, não é? Agora, se você concentra energia para que os golpes sejam precisos, você vai economizar energia para o resto da luta. Porém, isso exige também o quê? Da tua coordenação, da tua capacidade de acionar a tua condição cognitiva e motora.
tá? Complexidade dos movimentos e a sequência de golpes. Já falei bastante disso. O Taekwondo utiliza muita sequência de golpes. É difícil no Taekwondo você ter apenas um golpe. A ideia é que você sempre responda com 1, 2, 3 golpes, com 2, 3, 4 golpes, conforme for o teu treinamento e conforme esteja a tua condição energética. E a variabilidade do golpe. Lógico, a pessoa que vai ter aquela sequência de 2 golpezinhos, fatalmente será registrado pelo adversário e ele já vai formular ali o contra-ataque ideal para aquela tua sequência. A ideia é que se tenham várias sequências para várias situações, quando eu estou de frente, quando eu estou de lado para o adversário, quando eu faço um step recuando, um step avançando, não é? Então precisa se ter uma variabilidade de golpes. Eis então a condição que eu acho muito legal, eu estava falando da flexibilidade, que hoje em dia o arsenal, vamos chamar assim, o arsenal técnico de golpes, né, de um atleta aumentou, porque agora como pode chutar a cabeça e você tem diversos chutes que atingem a região da cabeça, então isso só faz, e como ela vale muito pontos, então isso só fez aumentar a quantidade de golpes que um atleta vai ter, ou seja, a possibilidade de variar, essa variabilidade nos seus golpes. O equilíbrio. Bom, gente, talvez o equilíbrio, que eu já até comentei um pouquinho à frente, é uma capacidade física extremamente importante para que se trabalhe, porque o atleta vai ficar no momento do chute se equilibrando em apenas uma perna, ou seja, ele vai ter uma base de estabilidade muito pequena, que é o tamanho do pé dele. E lógico, isso centrando o corpo para que ele possa chutar, se manter estável, para que a perna possa chutar, voltar ao solo e se ele receber um contra-ataque ele esteja pronto para se defender. Então é uma capacidade física que precisa ser realmente trabalhada. Lá, ó. O equilíbrio é extremamente importante, em vista do contínuo contato com o adversário e uso constante dos chutes e tocar o pé no solo. A capacidade física precisa resistência muscular na região do abdômen, lombar e glúteos. Opa, aqui já dá uma indicação de como melhorar o equilíbrio do teu atleta, trabalhando a região abdominal, lombar e glúteos, para que a musculatura trabalhada ajude na estabilidade do corpo. Não é só manter o pé no chão, precisa que essas musculaturas tenham a resistência para suportar, porque daí, a partir do momento que a pessoa chuta, a pessoa vai se manter na base em uma perna, o corpo vai inclinar, ou seja, e a outra perna vai subir, então vai ter o impacto, que é a ação, vai ter a reação do impacto, a mesma energia vai voltar para você, e tudo isso está em uma única base. Se aquela perna de base não estiver com resistência muscular já bem treinada na região abdominal, lombar e glúteo, pode não ser eficiente a ação do teu atleta, ou seja, pode fazer com que ele desequilibre. Já vi muita gente chutar e a própria pessoa que chutou acaba se desequilibrando e até mesmo caindo, porque o equilíbrio não tem a ver só com o pé no chão, tem a ver com toda a musculatura da perna trabalhada, tá ok? E é lógico, não tem como se atentar a tudo isso se não fizermos avaliações dos nossos atletas. Vejam bem, gente, as avaliações, eu coloquei aqui algumas avaliações que são assim as mais usadas. Porém, na verdade, pode-se ter várias outras. Vocês podem utilizar de outros protocolos e outras avaliações que de repente para vocês sejam mais interessantes. Coloquei algumas aqui, não é? que acabam sendo bastante utilizadas e porque são fáceis de realizar. Às vezes exige pouco material e tudo mais. É lógico, é a partir da avaliação que a gente tem as condições iniciais do atleta, a distância do estado desejado, ou seja, se ele vai se preparar para um determinado campeonato, então a periodização tem que ser feita em relação a esse campeonato. Então, quanto tempo eu vou precisar e o que eu vou precisar fazer, principalmente no período básico, para que ele chegue a esta condição física melhor para esse evento, e verificar se o treinamento está afetando as variáveis, ou seja, não é uma única avaliação,
se tem que se calcular as avaliações a cada tanto tempo. Isso vai depender da periodização. Às vezes é um pouco mais curta a periodização, né? Porque ele sai de um evento, aí daqui a pouco, daqui a 2 meses tem outro evento, então é esse tempo de retomada que precisa ser feito avaliações um pouco mais constantes, então não basta apenas uma avaliação. Então vamos a algumas ideias de métodos aqui, ó. Só continuando, perdão. A escolha deve seguir níveis aceitáveis de fidedignidade e validade, ou seja, são testes que já foram feitos e refeitos em várias modalidades e que esses testes representam uma condição real da avaliação de determinado segmento muscular. E a facilidade de aplicação é isso que eu disse. Muitas vezes você tem só a academia, só o lugar para fazer, você não tem tantos equipamentos, mas dá para fazer a avaliação física da mesma forma. Você vai ter. E é lógico, a economia de tempo, e também, porque não financeira, mas principalmente de tempo, porque se for um ciclo muito curto, não é? Como eu disse, 2 meses para o próximo evento, você não pode também fazer uma relação de testes que vai demandar aí 1 semana. Não, você precisa que eles sejam rápidos. Precisa saber como ele está no começo e depois do treinamento se está atendendo àquilo, se está chegando ao objetivo. Certo? Ok? Então vamos lá. Bom, a frequência cardíaca, assim como na maioria das modalidades, talvez seja um dos fatores mais interessantes para estar se avaliando. Eu não vou ficar me repetindo aqui em relação de como se proceder, vocês já viram isso em cineantropometria e no próprio judô eu já havia comentado. Mas também façam uso da avaliação por frequência cardíaca para saber qual é o estado, até mesmo nos tempos, no momento de parada da recuperação do atleta, ou como ele está, principalmente usar a fórmula para que ele possa usar uma frequência cardíaca de treinamento e se mantenha dentro dela, para que ele possa alcançar o objetivo, tá certo? Aqui, ó. Então, destaca-se que o taekwondo requer elevados níveis de potencial aeróbio e anaeróbio. Então, observe-se o aumento da frequência ao longo da luta. Isso sugere elevadas demandas cardiovasculares no decorrer dos rounds. Ou seja, você fazer o cálculo para manter um treinamento, como diz aqui, numa frequência pico de 86%, então a cada momento no treinamento tem que estar sendo aferida a frequência cardíaca. Toda vez que se propõe o exercício vai ser de alta intensidade, estamos falando de atleta aqui, não esqueçam, e então mantendo essa frequência cardíaca alta vai se poder ter, quem sabe, essa resposta positiva. Lógico, avaliação de potência aeróbica. Aqui, uma das sugestões é o teste de Cooper, tá? Mas existem outros testes. Existe um teste que ele não é ainda assim tão conhecido, então, que é o teste progressivo para praticantes de taekwondo. Seria um teste específico. Então eu vou dar mais ou menos uma ideia, que ele vai avaliar essa condição também. Ele é mais ou menos assim, se faz num espaço de 2x2, num saco de pancada, onde nesse saco de pancada se coloca um colete, ou seja, a ideia é que simule um alvo de uma pessoa e o chute tem que ser na região do tronco, ou seja, acima da cintura até a clavícula, né? A cicatriz umbilical até o nível da clavícula, ou seja, a situação de pontuação no tronco. O chute que é dado é o Bandal Tiagui, e existe uma frequência de chutes. É mais ou menos assim. Eu não coloquei esse teste para vocês porque vocês encontram pouca informação. Eu mesmo encontrei poucas informações. Então, para acabar não dando uma informação que eu realmente não conheço, acabei não colocando ele inteiro. Mas ele existe. A ideia é que o atleta tem ali alguns segundos, 100 segundos, se eu um pouco me engano, e ele tem que dar uma frequência de chutes. É mais ou menos como aquele teste do Navé, né? O teste do bip. Lembra que a cada vez que toca tem um sinal sonoro, ele tem que aumentar o ritmo? Seria mais ou menos isso. E a cada ciclo, né, eles chamam de estágio, a cada estágio se tem mais ou menos um acréscimo de 4, acho que são 4 chutes de acréscimo. Então é um teste que ajuda a avaliar também essa condição de VO do atleta. Porém, se não se sabe o protocolo original, use-se um protocolo que já se
já se estabeleceu. O teste de Cooper pode ajudar em potência aeróbia, lembrando que potência aeróbia é um fator extremamente importante no taekwondo. Tá? Lógico, a avaliação de composição corporal, somatotipológica é extremamente importante, né? Até porque aí voltamos à frequência cardíaca. Se faz extremamente importante você estabelecer quais as condições em que o atleta se apresenta a você, principalmente no início, e como ele vai se desenvolver ao longo disso. Lembrando que, por mais os exercícios que sejam propostos, ele não pode passar de um aumento de massa magra que faça ele ultrapassar a sua categoria de peso, que isso pode ser prejudicial. Mas extremamente importante, avaliação do somatótipo e composição corporal. Teste de sentar a alcançar, o teste do banco de Wells. Pode-se fazer outros testes de flexibilidade, principalmente em relação aos espacatos, o espacato frontal para os chutes de cobertura, como Antiagui, Nerechagui, Bakachagui, ou seja, chutes que têm como objetivo a região da cabeça, e os chutes de espacato lateral, como Dolyochagui, Yopchagui, enfim, chute lateral, semicircular, em que se faz necessário se atestar essa flexibilidade nesta condição de espacato lateral. Mas aqui no banco do Wells não são só as pernas, mas também as costas também têm essa condição de ser avaliada a flexibilidade. Resistência abdominal, lembrando que as partes mais exigidas no taekwondo são os músculos abdominais, os dorsais, glúteos e pernas. Então, muito importante fazer a avaliação fazer o teste de sit-up, o teste de resistência abdominal. O teste de resistência deixa eu voltar aqui, o teste de resistência de membros superiores pode ser feito, a avaliação de flexão de braço, o push-up, pode ser feito sem problemas, mas os socos são menos usados. Significa dizer, não adianta você de repente dar muita atenção a uma região que é pouco exigida. Você tem que dar atenção, mas ela vai ser menos exigida. Então você tem que dar atenção àquilo que é mais exigido, aquilo que realmente o atleta vai se desgastar mais. Então não é que não possa fazer a avaliação de membros superiores. Pode, mas dê mais ênfase a essas condições aqui. Trabalho de flexibilidade, resistência abdominal, como aqui o teste explosivo de membros inferiores. Aqui é o salto horizontal, você pode usar o salto vertical. Por quê? Porque membros inferiores são a porção do corpo mais exigida numa luta de taekwondo. Ok? E o teste de velocidade, que aqui eu coloquei o Chateauroun, eu coloquei todo o protocolo dele aqui. Provavelmente vocês já tenham eles, mas a ideia é assim: demarca-se uma distância de 9 metros e 14. No final desses 9 metros e 14, então traça-se uma linha. Atrás dessa linha, uns 10 centímetros, coloca-se 2 blocos. O atleta vai ficar no extremo desses blocos, a 9 metros e 14. Dá-se um sinal sonoro, o atleta vai até lá, passa um pé dessa linha, pega um desses blocos, traz para o outro lado, passando o pé também, volta a pegar o outro e traz. Ou seja, vai trabalhar a velocidade de reação e a potência muscular para se fazer toda esse teste, essa manobra. Então coloquei aqui os mais assim, mas o Chateauroun, diferente lá no judô, nós não temos esse teste, não é comum fazer esse tipo de teste, mas o Chateauroun no taekwondo, ele é um teste bem interessante de se fazer, porque as ações do taekwondo são de alta velocidade de membros inferiores. Isso faz com que esse teste acabe sendo um dos testes mais procurados. Então tem aqui todo o protocolo dele, enfim, o que vai ocorrer, mas resumindo é mais ou menos isso. Então, gente, fazer avaliações físicas se torna extremamente importante.